Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmão. Você aí que tá fazendo comentários, não é? Eu vou ler novamente, abençoado, eu vou ler novamente. Você aí que me fez, eu vou logo entrando no assunto, né? Para não ficar fazendo rodeios, não é, abençoado? Então, o irmão, você que me disse, você que também está em graça, não é? Que disse que a vinda do Senhor já aconteceu. Não é assim que nós cremos, irmão. Não é assim que nós cremos. Nós do Ministério MGA, nós em graça também, assim como você, não é assim que nós cremos, que Jesus já veio no ano 70. Não está registrado. Nós estamos aqui ainda. Ué, Jesus já veio e você está aqui, irmão? E eu também estou aqui? Eu tenho parentes que já morreram. Cadê? Eles não ressurgiram. Então, a vinda do Senhor não aconteceu. Eu não creio da forma como você crê. Nós não temos que crer da forma... Nós temos que crer naquilo que está escrito. Se tiver escrito, abençoado, se tiver registrado a vinda do Senhor, que Ele já veio, não é? Então, eu creio. Mas onde é que está? Se Jesus já veio, ué, eu tô aqui ainda? E você também tá? Então, se Jesus já veio, e cadê os mortos que não ressurgiram? Eu tenho parentes queridos, tenho ovelhas queridas que já morreram, que dormem em Cristo. Então, olha, irmão, a gente crê que o Senhor virá e descerá do céu, como está escrito, e eu vou ler novamente. Hoje, abençoados de Deus, vocês que entraram aí, não é? Eu estou conversando com um irmão que entrou abençoados, um irmão que crê de uma outra forma, que um irmão em graça também, que crê que Jesus já veio, não é? Na década de 70, 50, eu não estou por dentro desse assunto, a gente não pode muito, eu estou debaixo do apostolado de Paulo, não é? Eu recebo o apostolado do apóstolo Paulo. Então, abençoados, é assim. Então, a gente vai ler novamente, a gente vai falar novamente sobre esse assunto, hoje acrescentando o corpo glorificado, né? Da última vez eu li sobre a vinda do Senhor, não é? Que Ele descerá do céu. Então, é assim que eu creio, é assim que o apóstolo Paulo falou. O abençoado. Se eu procurar outros textos, Mateus 24, por exemplo, né? Que o irmão falou, citou. Se eu pegar outro texto, então eu vou começar a pegar texto aqui, texto ali, texto aqui, texto ali, de um, de outro, aí começa a fazer uma confusão. Abençoado de Deus não é um Deus de confusão, não é? Então eu quero ficar só aqui mesmo, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, como Paulo ficou. Paulo não pegou outro texto, Paulo não citou outro texto, então eu quero ficar aqui. Paulo estava em seu tempo, não é, abençoados? O último apostolado aí, eu fiz um apostolado sobre a vinda, não é? E sobre o iníquo, dois apostolados, mais ou menos, né? E agora vai ser um apostolado da vinda novamente, por causa do irmão que entrou lá nos comentários, não é? E fez lá o comentário que Jesus já veio. Não é assim que eu creio. O Espírito Santo não testifica isso. Alô, abençoados. É preciso que o Espírito Santo testifique. Romanos 8. Se o Espírito Santo não testificar com a pregação, o irmão não vai crer. O Espírito Santo tem que crer. Assim como os da lei, abençoados. Eu já ouvi irmão da lei dizer para mim, o Espírito Santo não testifica a pregação de vocês, ou seja, eu já ouvi irmão da lei falar isso, o Espírito Santo não testifica a pregação da graça para comigo. Então, amém, glória a Deus pela sua vida, irmão. Então, o irmão fica lá com a lei dele, com os rudimentos, né, com os sacrifícios, e nós ficamos cá, nós em graça, no ministério do apóstolo Paulo. Assim, irmão, como você tem aí o seu ministério, o seu apostolado aí, que Jesus já veio, nós no ministério Graça e Apostolado, estamos debaixo do apostolado de Paulo, nós não cremos que Jesus já veio, pelo menos eu, não é? Então, o Espírito Santo não testifica que Jesus já
veio, não é? Então, graça e paz para vocês, irmãos. Graça e paz a todos vocês. E glória a Deus pela vida de vocês, não é? Que vai ouvir e vai colocar os seus olhos aqui nas escrituras e não vamos sair daqui do apostolado de Paulo. Nós não vamos sair do apostolado de Paulo. Meu nome é Maria, evangelista, não é? Estou aprendendo, então aprendo todos os dias, não é, abençoados? Na graça do apostolado, enfim. Irmão, um abraço para você aí. Você não crê que a vida que vai acontecer? Então, amém, abençoado. Amém. Glória a Deus pela sua vida, amém? Vamos ler mais uma vez. 1 Tessalonicenses 4. Hoje, 2 assuntos, não é? 1 Tessalonicenses 4 novamente, não é? O Espírito Santo quis que eu lesse novamente, então eu vou fazer esse estudo mais uma vez, amém, abençoados? E o corpo glorificado, que é o corpo que será arrebatado, é o corpo glorificado, é o Espírito, não é? Se eu só vou repetir, abençoados, eu não posso achar que Paulo errou. Se pegar um texto aqui, vou repetir isso, eu acho isso de suma importância as pessoas ouvirem, abençoados. Se pegar um texto aqui, outro ali, um aqui, outro ali, começa a discordar do que Paulo falou. E eu penso que Paulo, sendo apóstolo, né, eu penso que Deus enviou o homem de Deus para o apostolado, não é, abençoados? Então, eu penso que Paulo tinha sabedoria naquilo que ele estava falando. Paulo era guiado pelo Espírito Santo, não é? Paulo disse, eu pus o fundamento e outro edifica. Então, não pode edificar, tirar o fundamento que Paulo colocou e edificar a graça com outros textos, um texto aqui, outro ali, um aqui, outro ali, e edificar de um outro modo. Que Paulo colocou o fundamento e Paulo disse, é isso daqui. Então, achar que o apóstolo Paulo errou, aí o abençoado, achar que ele errou, mas o homem é falho, mas o homem guiado por Deus não, o homem na carne, ele falha, ele erra, o homem carnal, né? Mas guiado pelo Espírito Santo, não, amém, abençoado? 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Não quer, irmãos, Paulo falou com aqueles irmãos naquele tempo, Paulo não está no primeiro tempo, Paulo está no meio do tempo, e nós estamos nos fins do tempo, daqui a pouco vocês vão saber sobre isso daí. Primeiro tempo, início lá, né? Então, para a gente falar nos fins do tempo, que foi o apostolado que eu postei, não é, pessoal? Sobre o NIC e sobre a vinda, né? Então, para a gente falar do primeiro tempo e do meio do tempo, aliás, para a gente falar do fim dos tempos que está próximo, nós já estamos vivendo os fins do tempo, e vocês vão verificar isso, não é? Vocês vão verificar isso, muitas apostasias, muitas coisas dentro da Igreja de Cristo, então a gente está aqui para falar sobre esse assunto. Creio eu que vai ter mais uma ministração sobre isso, hein? Então, abençoados, para a gente falar dos últimos tempos, é preciso a gente falar dos primeiros tempos e no meio do tempo. Primeiros tempos, Gênesis 1. Deus criou o céu, a terra, o mares e tudo o que nele há. Gênesis 1. Paulo não estava nesse tempo. Paulo estava onde, Maria? Paulo também não está nesses últimos tempos, que Paulo já morreu. Paulo estava no meio do tempo, falando com a igreja, não é? De Tessalonicenses. Paulo vai falar. Então, ao mover do Espírito Santo, a gente vai explicando novamente alguns versículos. É assim que está escrito. 1 Tessalonicenses 4. Que a graça de Deus lhe seja revelada, abençoados, porque Deus não é Deus de confusão. Amém? Deus não é Deus de confusão. Então, o meu espírito, ele testifica com essa pregação de Paulo. Amém? 1 Tessalonicenses 4. Então, o abençoado, você que diz que Jesus já veio, então a gente não pode ficar debatendo a palavra, que aí desagrada a Deus, né? Porque esse texto diz isso, aí eu envio um outro texto para você, e você envia um texto para mim, e eu envio outro para você, e aí começa a virar um debate, não é? Então, a gente encerra por aqui, não é, irmão? Quando o Espírito Santo quiser me levar a um outro mover, ele mesmo vai fazer isso.
Amém? Como a gente já sabe que Ele é soberano, Ele é Deus e Ele já fez todas as coisas e Ele faz todas as coisas, e o agir de Deus quem impedirá, não é? Então Ele mesmo se move, Ele mesmo faz as coisas acontecerem, não é? Então Ele mesmo faz as coisas acontecerem, porque Ele é Deus, amém? Então 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, não quero, Paulo vai falar, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ou seja, acerca daqueles que já morreram, para que não quero, vou iniciar de novo, sem interrupção. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, não é? Então, não, porque tem alguns que falam que acabou, morreu, acabou e acabou. Nós não, nós cremos que vamos ter uma vida eterna com o nosso Senhor. Não morreu e acabou, não. Nosso espírito vai voltar a Deus, como está escrito. É o nosso espírito que vai voltar a Deus. Essa carne vai tombar e o espírito nosso vai voltar ao Senhor. Quer saber, ô abençoados, você que entrou aí na live, quer saber? Olha, que você não, já crê que o Jesus já veio e nós cremos que a vinda do Senhor ainda vai acontecer. Então, abençoados, olha, essas coisas, basta nós saber da graça de Deus feita em Cristo Jesus. Quer saber, abençoado? Basta nós recebermos a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Que isso, você quer saber, nem vai importar, abençoado, né? Porque crê, a Bíblia é uma árvore, não é? Uma árvore que tem vários galhos, né? E cada um pensa de um jeito. Um galho envergou, outro galho saiu, um galho foi para cima, outro foi para baixo, outro foi para o lado, outro... Então, a Bíblia é uma árvore. A Bíblia, ela é uma só, mas cada um interpretou de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um vê de um jeito. Então, o que importa mesmo é a gente receber a graça, anunciar a graça de Deus, não é? Feita em Cristo Jesus. Isso, quando a pessoa receber a graça de Deus, isso não vai mais ter valor nenhum, vamos dizer assim, não é? Porque a graça é o nosso descanso. A gente recebendo a graça de Deus, abençoados, não importa mais o que o A, o B ou o C vai falar. Recebemos a graça de Deus e isso será a nossa paz. E isso será a nossa fortaleza. Quando nós recebemos a graça de Deus. Eu sei, abençoado, e você também sabe que quando nós morrermos, a graça já nos ensinou isso. Que quando nós morrermos, o nosso espírito vai voltar a Deus. Se os que crê na vinda, Jesus virá, estamos vivos, o nosso espírito será arrebatado com o Senhor. E se Jesus não vir, eu vou morrer, essa carne vai tombar e meu espírito vai estar com o Senhor. Então, Jesus vindo ou não, o meu espírito vai estar com o Senhor. E isso é que é importante para nós, quando nós recebemos a graça de Deus. Amém, abençoados? Glória a Deus. Glória a Deus por isso que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. A Ele, abençoados. A Ele, glória a Deus. Ele vindo, meu corpo será arrebatado. Meu espírito será arrebatado com o Senhor. Ele não vindo, essa carne vai morrer, vai tombar. O meu espírito do mesmo jeito vai estar com o Senhor. E isso é que é importante. Amém, abençoado? Então, glória a Deus pela sua vida. 1 Tessalonicenses 3, vamos iniciar de novo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então tem gente que, porque acabou tudo aqui, vão morrer, eu não acredito que tem outra vida. Não, esses estão sem esperança. Nós não, nós somos salvos e nós temos esperança de que nós temos uma outra vida com o Senhor. Por isso nosso Senhor disse, eu vos dou a vida e a vida eterna, uma vida para sempre. Amém, abençoados? Então, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Então, é só para a gente aprender, não é, abençoados? Paulo não quer que nós sejamos ignorantes nas escrituras. Paulo nos ensina, ele não quer que nós ficamos ignorantes. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ou seja, os que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Verso 14, Paulo vai falar. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, não é?
Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer. Deus tornará a trazer. Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. Eu estou aguardando, abençoados, porque ovelhas muito querida minha o Senhor recolheu. Mas olha, que legal a gente ouvir isso. Olha, cremos que Jesus morreu, que paz. Isso aqui traz, o apostolado, ele traz paz para nós. O apostolado, ele traz paz, ele não traz confusão, ele não traz contenda, ele não traz ira, ele não traz porfia, ele não traz dissensões, ele não traz facções. O apostolado é maravilhoso, abençoado. Ele não traz debate, ele traz paz. 1 Tessalonicenses 14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus, ou seja, todos os que morreram em Cristo. Versículo 15. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Dizemos isto pela palavra do Senhor. Que nós, Paulo vai falar a ordem para nós, como será. Se você acredita ou concorda, ou abençoados, aí já não é comigo, amém? Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, Paulo estava falando naquele tempo, no tempo dele. Paulo não estava no primeiro tempo. O primeiro tempo, Gênesis 1, era Noé, era Abraão, não é? Era Ló, era aquele povo todo lá. Nós estamos no fim dos tempos. Paulo não está mais no fim dos tempos. Paulo estava no meio do tempo, depois da crucificação, depois da ressurreição. Paulo estava depois da cruz. Então, Paulo estava falando com o povo dele ali, não é? Com a igreja dele, ou seja, com a igreja que está na terra, né? Então, Jesus abençoado, ele não veio para Paulo, mas Paulo tinha esperança da vinda. Então, eu creio que Paulo pensa assim, como eu. Então, Paulo já estava tranquilo, Paulo já tinha recebido a graça, né? Então, se Jesus vier hoje, está tudo certo, eu vou ser arrebatado. Se Jesus também não vier, o meu espírito vai tombar, minha carne vai tombar e meu espírito vai embora com o Senhor. Então, é preciso que a igreja saiba disso, abençoado. Amém? Isso aqui é só para a gente não ficar ignorante nas coisas de Deus, amém? Dizemos isso, então eu creio que Paulo estava no meio do tempo, não é? Estava naquele tempo, depois da cruz, não é? Então nós não estávamos naquele tempo, nós estamos bem mais, não é? Nós estamos, Paulo há mais de 2000 anos, né? Olha quanto tempo já passou, né? Então nós estamos no fim, Paulo estava no meio do tempo. Então Paulo estava falando com a igreja, Paulo estava falando lá com o povo dele, não é? E a igreja continua na terra, depois daquela igreja teve outra, e várias igrejas, e até hoje a igreja está na terra. Tem igreja na terra, pessoal. Nós estamos aqui, nós não fomos arrebatados, os mortos não foram ressuscitados. Eu não vi registro disso. Então, como é que eu posso achar que Jesus veio? 14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com Ele todos os que dormem em Jesus. 15. Dizemos isso pela palavra do Senhor. Que nós, Paulo falando nós, ele e a igreja dele, que nós, vou repetir, vou continuar aqui o assunto. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, Paulo falou, nós, igreja, nós não seremos primeiro do que aqueles que já morreram. Ou seja, abençoados, nós que estamos hoje aqui, não vamos, se Jesus não veio no tempo de Paulo, Paulo morreu e Jesus não veio, mas Paulo foi salvo, não é? Então, ou abençoados, então nós, a igreja continua na terra, então nós não seremos, se Jesus vier hoje, nós não seremos primeiro que aqueles que dormem, primeiro eles e depois nós. Essa é a ordem, essa é a ordem que Paulo falou. Verso 15, dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, nós não vamos ser primeiros abençoados.
Se Jesus vier hoje, nós, a igreja está na terra, então a palavra é para nós. Nós não seremos primeiro do que aqueles que já morreram, né? Vou ler mais uma vez. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quem vai falar aí? Mas Paulo estava falando conosco, Paulo estava falando para o povo dele, para aquele tempo, para os discípulos dele lá. Que nós somos discípulos de Paulo. Outra, que as igrejas continuou, multiplicou, e o povo multiplicou, e foi e é assim, abençoado. Paulo foi, aquele povo também foi, já morreu, mas as igrejas continuaram, né, abençoados? E o povo foi nascendo mais ovelhas, né, ouvindo o apostolado de Paulo. Amém? 16. Então, a igreja está na terra ainda. Então, esse apostolado de Paulo, esse ensino de Paulo é para nós. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá, olha lá, o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor lá de Atos 1:11. O mesmo Senhor, Paulo estava citando, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressurgirão. Então, eu tenho parentes, tenho ovelhas que morreram. E cadê eles? Que eu não vi eles ressurgindo. Eu não vi, abençoado, eles ressurgindo. E os que morreram em Cristo ressurgirão. Os que morreram em Cristo ressurgirão. 17. Isso é um sinal, né? Os que morreram. E cadê? Que eu não vi ninguém ressurgir. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Olá, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Eu estou aqui ainda? Você está aqui ainda, abençoado? Então, Paulo falou, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nas nuvens. Está escrito, abençoado? Eu creio. É nas nuvens? É nas nuvens. Eu creio. Para o encontro do Senhor. Olha lá. Depois nós, a ordem, não é? Paulo está citando a ordem que será os fatos, né? Depois, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha lá. E seremos arrebatados. Os mortos vão ressurgir primeiro. E depois nós. E depois, terceiro, estaremos com o Senhor para sempre. Olha lá. E o encontro, olha lá. Depois nós, os que ficarmos vivos, segundo sinal, né? Primeiro sinal é esse. E os que morreram em Cristo ressurgirão. Primeiro sinal. Segundo sinal, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Terceiro, com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor, né? Nos ares. E assim estaremos com o Senhor e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o terceiro sinal. 18. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Não é para mudar. A gente tem que consolar o povo de Deus com essa palavra. Agora, abençoados, é o que está escrito. Não mudamos nenhuma vírgula, não colocamos nenhum versículo a mais, né? E Paulo citou lá que o Senhor, dizemos que no Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, não é? Olha lá, pois o mesmo Senhor descerá do céu. Paulo citou Atos 1:11, né? Paulo citou Atos 1:11, olha, a gente já vai para um pouco de Coríntios, viu, abençoado? Paulo citou Atos 1:11. Olha, Paulo citou Atos 1:11. Olha lá, né? Na ascensão lá de Jesus. Jesus ressuscitou
Jesus morreu, ressuscitou, passou um tempo na terra para dar alguns ensinos aos seus discípulos, não é? E depois ele foi embora novamente, não é? Olha lá, Atos 1:11, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então até Paulo creu aqui, ó, nesses homens. Paulo creu, porque Paulo citou a mesma coisa. Olha lá, ó. Então, verso 10 acima, de Atos 1, verso 10, olha, e estando eles, né, então Jesus estava ali com alguns homens, olha lá, e estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, enquanto Jesus subia, de repente junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, onde esses homens disse, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, ele virá. Ele virá. Olha lá. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Se Paulo creu no que esses homens falou, Paulo provavelmente deve ter visto nesse tempo o comentário, né? Porque Jesus apareceu, quando a gente vai ler lá eu estava lendo um pouco, abençoado, sobre em Lucas 24, eu penso que Paulo, ele estava no tempo dele e ele já tinha ouvido falar sobre a ressurreição. Claro, que é o Paulo que pregou a ressurreição, o Paulo que pregou a graça, já estava em Tessalonicenses pregando, Paulo, apóstolo, lá em Atos 13, né, versículo 1, Paulo já era apóstolo. Então, Atos 13, versículo 1, penso que é isso. Lá na igreja de Antioquia havia alguns apóstolos, Paulo também estava ali, Paulo era um apóstolo. Então, lá em Lucas 24, abençoados, na ressurreição, né? Então, as mulheres foram lá, olha o assunto que eu estou mexendo. As mulheres foram lá e encontraram vazio lá, lá no sepulcro já não estava mais já não estava mais o corpo de Jesus Cristo, não é? Então, elas ficaram perplexas e ficaram assustados, abençoados. Nós que já entendemos a graça de Deus, nós não ficamos assombrados, nós não ficamos sem paz, nós não ficamos com medo, nós não ficamos em dúvida, nós não ficamos em confusão. Não, porque Deus não é Deus de confusão, pessoal. Deus não é Deus de medo, para a gente ficar com medo. Deus não nos deu espírito de medo. Nós estamos tranquilos, em paz, abençoado, com a graça revelada. Então, ficaram perplexas, aí apareceu lá no verso 4, Lucas 24, versículo 4, né? Então, de repente, olha lá, 2 homens com vestes brilhantes, né? Apareceram para elas e lembraram elas, né? Elas ficaram assustadas, perplexas, né? Mas se elas tivessem lembrado de Lucas 9, 22, olha lá, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então, aqueles homens com vestes, aqueles 2 homens com vestes brilhantes, estava falando com elas, né? Então, se elas tivessem lembrado do que Jesus tinha falado lá em Lucas 9, 22, correr aqui rapidinho, abençoados, que eu tenho outro assunto. Tenho Lucas 9, 22, que saiu da boca de Jesus mesmo. Lucas 9, 22. Então, os homens, né, vestidos lá com roupas brilhantes, eles estavam cientes da palavra. Mas já as mulheres ficaram perplexas porque não lembraram. Lucas, por isso que é bom ser guiado pelo Espírito Santo, né, abençoado? Porque ele vos lembrará da palavra e aí a gente não tem medo, não tem confusão, não tem. Lucas 9. Lucas 9, 22, Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem, saiu da boca de Jesus, da boca de Deus, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes
religiosos, pelos principais sacerdotes e mestres da lei, seja morto e ressuscitado no terceiro dia lá, ó. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes. É necessário seja rejeitado pelos líderes religiosos. Os líderes religiosos estão interpretando, aumentando, saindo do apostolado, não crendo no Cristo ressuscitado, mas é necessário que as escrituras se cumpram, disse Jesus mesmo lá, ó, e seja rejeitado pelos líderes religiosos. Os líderes religiosos rejeitam a cruz, rejeitam a graça. Os líderes religiosos pelos principais sacerdotes e mestres da lei, né? Então, seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, é preciso, né, abençoado? Tudo que Jesus fala, é preciso que se cumpra a palavra. Então, os líderes religiosos aí rejeitam, não pregam a graça, mas aqui não é meu assunto nesse momento. Ah, não é bem assim, não é assim, então é preciso que a palavra se cumpra, não é? E aí Paulo falou, não é? Então o mesmo Jesus descerá, olha lá, verso 16, pois o mesmo Senhor de Atos 1:11, olha lá que Paulo estava falando, pois o mesmo Senhor descerá. Paulo ali naquele tempo, no tempo dele, se ele olhasse para lá, não é, abençoado? Paulo também estava depois da cruz, ele já ia ver aquele burburinho, não é? E que Jesus ressuscitou, né? Que o corpo dele não estava mais lá. Aqueles também, os irmãos também de Emaús, Jesus estava lá no meio deles e eles não perceberam, não é? Lucas 24. E eles também não perceberam que Jesus estava no meio deles, não é? Deixa eu voltar aqui novamente, Lucas 24, não é? E aí, abençoados, Lucas 24, né? Lá no caminho de Emaús, o Jesus também já ressuscitado, não é? Já tinha saído lá do sepulcro, não é? E eles também não perceberam Jesus. Alô, quanta gente não percebe o que o Espírito Santo fala? Então, Jesus falou lá em Lucas 24, verso 25, ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. E que Paulo estava dizendo para nós? Ó tolo e tardio de coração, disse Jesus, para crer naquilo que os profetas dizem. Pois o mesmo Senhor descerá. Então, se Paulo já sabia da ressurreição, se Paulo já sabia do Cristo, não é? Então, Paulo ele não ia falar o Cristo descerá. Ah, ele já veio. Então, Paulo sabia o que estava dizendo. Pois o mesmo Senhor descerá. Se Paulo cresce que Jesus já tinha vindo, Paulo ia dizer, pois Jesus já desceu. Não, Paulo não diz que Jesus já desceu. Paulo disse, versículo 16, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Então Paulo disse, descerá. Verbo futuro, não é, abençoados? Que ainda ele vai descer. Ele não desceu, ele vai descer do céu. Oh, abençoado, do céu vem tanta coisa. Do céu sai palavras inefáveis, do céu cai o pão vivo que desceu do céu cai palavras, não é? Para nós, amém? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, não saia do apostolado, abençoados. Maria, é com esse corpo que nós vamos
subir? Não, abençoados, não é com esse corpo não. Vamos ver com que corpo? Vamos ver como é que nós vamos subir? Então, é como está escrito, 1 Coríntios. Ai, que maravilha, abençoados. Ai, que maravilha é saber da graça de Deus. Que maravilha é saber da graça de Deus. Ela traz paz. A graça de Deus não traz confusão, abençoados. 1 Coríntios, vocês peguem Bíblia, papel e caneta, abençoados. Se vocês quiserem ler tudo, é 1 Coríntios 15, não é? Olha, mas eu não vou ler tudo, viu? Aqui é bem grande, olha, a ressurreição fala, né? 1 Coríntios 15, nós vamos pegar aqui a palavra. Maria, e como que nós vamos ser arrebatados desse corpo não, abençoados? Nesse corpo não, um corpo glorificado, que é o corpo que já temos. Olha a graça revelada. Então nós temos paz, porque nós já temos um corpo, por isso nós somos a nova criatura. É um corpo que na verdade nós já sabemos que nós temos. Um corpo sem pecado. Porque no céu, abençoado, não recebe carne e sangue. Então é o corpo, é o espírito, tá bem? 1 Coríntios, a partir do 1 Coríntios 15, vamos ler do verso 50 e a gente vai encerrar esse apostolado, amém, abençoados? 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. E agora, Paulo vai nos ensinar. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Porque a carne, né, tá cheia de obras más, cheia de obras malignas. A carne é o corpo corruptível e o espírito é o corpo incorruptível, abençoados. 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então se Jesus vier hoje, abençoado, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Tanto o que morreu, não é? O corpo será glorificado, porque o corpo que morreu foi um corpo corruptível, e o corpo que será ressurgido é um corpo, o corpo que vai ressurgir é um corpo incorruptível. E nós? Nós também, abençoados. Nós ainda estamos na terra, então se ele vier, já sabemos a salvação, já sabemos, né? Que o nosso espírito está dentro da igreja de Cristo, porque Colossenses 1:13 fala que ele nos transportou, não é? Então, nós vivemos tranquilos por causa da graça já revelada. Ele nos transportou, nos tirou do império das trevas e já nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então, agora é só morrer o corpo todo e o espírito vai embora com o Senhor, amém? Olha lá, 51. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Se ele chegar hoje, você morreu? Eu também não morri, eu estou aqui, olha lá. Mas todos seremos transformados. Então, esse corpo será transformado na vida do Senhor. Não é ele, não é essa carne que sobe. Não, o reino de Deus não é da carne e sangue, abençoado. Verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. Olha lá, um corpo incorruptível, um corpo perfeito. Por isso Filipenses 3:15 fala que nós somos perfeitos. Oh, que maravilha, abençoados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao soar da trombeta, pois a trombeta soará e os mortos surgirão e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Pois convém, por isso que nós confessamos a palavra que nós somos perfeitos em Cristo. Esse corpo é corruptível e o espírito incorruptível. É o corpo, né, que é a imagem e semelhança
do Senhor, porque Deus é espírito imortal, não é, abençoados? Deus não morre, nós também não morremos, porque nós somos salvos pela graça e recebemos a nossa eterna salvação, amém? A carne morre, abençoado, mas o espírito vive para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15:53, Paulo vai continuar falando, pois convém aquilo que é corruptível, pois convém que aquilo que é corruptível, né, essa carne, se revista da incorruptibilidade. Convém que esse corpo corruptível saia fora, para que o corpo se revista, né, para que o espírito, esse corpo, pois convém que aquilo que é corruptível se revista. Então, na vida do Senhor, o corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, e aquilo que é mortal, Paulo continua falando lá, e aquilo que é mortal, né, esse corpo aqui, se revista da imortalidade. Oh, abençoado. Então, tira a carne, que é o corpo corruptível, e se revista do novo homem, da nova criatura, que é o espírito, né, que é incorruptível, né, ou seja, é perfeito, né? Então é necessário, então vai haver essa transformação, porque a gente já houve essa transformação na cruz, mas ainda estamos na terra. Na cruz temos paz com a graça revelada, já houve essa transformação. Nós sabemos da graça, sabemos que somos perfeitos em Cristo, porém estamos aqui na terra ainda, e se a vinda do Senhor acontecer hoje, esse corpo aqui corruptível não sobe. O que vai subir é um corpo incorruptível, um corpo perfeito. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Ai, que palavra abençoada lá, ó. Que palavra. Por isso que a gente vive sossegada, abençoada. Por isso que a gente vive em paz, porque em Cristo tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. E aí o tudo está consumado, não é, abençoado? Está aí o tudo consumado. Paulo só explicou como será, mas nós em Cristo Jesus já estamos cientes que estamos dentro da igreja de Cristo e estamos vivendo isso, não é? Então aqui só é para a gente saber pouco mais, não é? Das escrituras, não é? O que Paulo está aqui ensinando para nós, não é? Então, graça e paz para vocês, abençoados. Estou aí com 48 minutos, espero que ficou claro, não é? Como será a vinda do Senhor, não é? E como subiremos com o Senhor lá nos ares, não é? Em um corpo glorificado. Não é esse corpo não, abençoado. Não é esse não. Isso aqui não herda o reino de Deus, não. Amém? Então, abençoados, ficamos por aqui. Graça e paz para vocês, não é? Glória a Deus pela vida de vocês que ficaram aí. Espero que ficou bem claro, não é? Então, glória a Deus. Um dia abençoados aí para vocês. Graça e paz.